a RTM nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. Cada vez mais ligados a si. Parar para pensar. Temas atuais nas suas múltiplas vertentes. Uma análise do ponto de vista científico e bíblico. Todas as semanas, com Isaac Silvano. Vivência da integridade pastoral. Alô, ouvinte, esta é a terceira e última mensagem sobre integridade de caráter para hoje. Já falamos do conceito de integridade, falamos do imperativo da integridade e hoje vamos falar da vivência da integridade pastoral. Dirijo esta mensagem aos meus colegas, ministros do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como pastores, missionários, evangelistas e todos os que exercem cargos de responsabilidade na igreja. Faço isso porque a integridade pastoral diz respeito a caráter e conduta. Todo ministro do Evangelho deve compreender o papel das virtudes para o caráter, o lugar dos valores para a conduta e a maneira de desenvolver a integridade através da visão moral. Caso contrário, o ministro não terá habilidade na tomada de decisões morais. Primeiro, o ministro e a integridade pessoal. Tanto o ser bom como o proceder bem são ambos necessários. Não basta o ministro ser bom, é necessário que proceda bem. A melhor palavra para descrever a vida moral do ministro de Deus é integridade. Pois integridade é o elemento unificador de caráter, conduta e visão moral, num viver digno da chamada com que o ministro foi chamado. Apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versos 11. A integridade há de ser vivenciada pelo ministro do Evangelho na sua vida pessoal, em seus pensamentos, nos sentimentos, nas atitudes e nas ações. Alguém já disse que nós somos o que somos quando ninguém está a espiar-nos, porque na maioria das vezes usamos máscaras para esconder de outras pessoas aquilo que realmente somos. Integridade pessoal inclui o que o ministro é e o que faz. Segundo, o ministro e a integridade na família. É na família ou no lar onde revelamos aquilo que realmente somos. O amor, a fé, a esperança, a veracidade, a bondade, a mansidão, a longanimidade e autodomínio não são virtudes monásticas. São virtudes cristãs que devem ser vivenciadas no relacionamento familiar. Vivenciadas através da maneira como tratamos o marido, a esposa, os pais, os filhos, os irmãos e irmãs de laços sanguíneos e os de laços espirituais. Essas virtudes revelam a inteireza de nosso caráter. Ninguém será melhor do que realmente é no convívio familiar. Apóstolo Paulo diz: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. 1 Timóteo capítulo 5, versos 8. Amigo ouvinte, hoje muitos ministros, em nome do ministério, abandonaram suas famílias, são pais e esposos ausentes. E como consequência, os filhos estão perdidos, não querem saber da igreja, super revoltados com os pais e com Deus. Caro ouvinte e colega de ministério, que Deus nos livre de sermos infiéis da nossa família. Mostremos integridade e cuidado especial com nossas famílias, porque isso é bom e agrada a Deus.
Em terceiro lugar, o ministro e a integridade eclesiástica. O ministério pastoral e outros ministérios da igreja demandam relacionamentos constantes com pessoas de sexo feminino e sexo masculino. Relacionamentos com pessoas de culturas diferentes, com pessoas ricas e pobres. Também o ministro tem relacionamento com a liderança eclesiástica, composta de membros ativos e menos ativos. Nesse relacionamento, a integridade, a honestidade, a confiança e a credibilidade hão de se revelar se elas existirem na vida do ministro. Porque integridade é sanidade ética, é veracidade intelectual, é excelência moral. A ética ministerial lida precisamente com as normas do proceder pastoral, com base na palavra de Deus, cuja observância resulta num benefício espiritual do povo de Deus. O profeta Samuel, no seu primeiro livro, no capítulo 12, desafia o povo de Israel a contestar sua integridade perante Deus e perante o povo. Ele disse ao povo: agora, pois, eis que o rei Saul vai diante de vós. Eu já envelheci e tenho cabelos brancos, e eis os meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Agora, eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido e de cujas mãos tenho tomado presente e com ele encobri os meus olhos? Eu vos restituirei. Então todo o povo disse: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Então Samuel disse-lhes: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E o povo disse: Deus seja testemunha. Meu ouvinte e meu caro colega de ministério, não é maravilhoso o ministro de Deus ouvir um testemunho como este sobre a integridade do líder? Testemunho que saiu dos lábios do povo que ele liderou por muitos anos. O povo disse a Samuel: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Seja o Senhor Deus nossa testemunha. O povo não teve nada a dizer contra o caráter, contra a integridade do profeta Samuel. O rei Davi disse: julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. A integridade do ministro do Evangelho também deve revelar-se na fé, na doutrina, na pregação e ensino da palavra de Deus. O ministro íntegro deve crer em toda a verdade revelada na Bíblia de capa a capa e deve pregar todo o conselho de Deus, porque integridade é completa sinceridade, é fidelidade, é honestidade, é candura. Meu rádio ouvinte, a julgar pelo conceito, pela natureza, pelo imperativo e vivência da integridade, é indispensável ao ministro do Evangelho buscar e perseguir a integridade, galgar a todo custo a montanha da integridade até ao topo e permanecer no platô todo o tempo de sua existência. Que o Senhor nos abençoe para que sejamos achados íntegros no dia de sua segunda vinda ao mundo ou no dia de nossa morte. A Deus que pode evitar que nós caiamos e que pode apresentar-nos sem defeito e cheio de alegria na sua gloriosa presença, ao único Deus, o nosso Salvador, sejam dados, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a glória, a grandeza, o poder e a autoridade
desde agora e para sempre. Sejamos íntegros e que Deus nos abençoe. Parar para pensar. Temas atuais nas suas múltiplas vertentes. Uma análise do ponto de vista científico e bíblico. Todas as semanas, com Isaac Silvano. Este programa está disponível em podcast nas principais plataformas digitais.